Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13. Romanos capítulo 13. A mensagem que eu tenho a trazer para os irmãos nessa passagem é uma mensagem muito simples, muito direta. Só não vou prometer que vai ser rápido, né? Porque já sabe que nunca dá certo comigo, né? Mas provavelmente, né, vai ser bem rápido. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, que você meditasse sobre isso, colocasse a sua vida diante da Escritura e da Palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, do versículo 11 até o versículo de número 14. Apenas esses 4 versículos para nós meditarmos nessa noite. Romanos capítulo 13, do versículo 11 ao versículo de número 14. Os irmãos acharam? Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: o dia está próximo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúme, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Até aqui, irmãos, pedir que o nosso irmão Leno, Vitor, faça uma oração pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite. Amém. Queridos, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando nós ainda morávamos em Goiânia, nós recebemos um casal de amigos, né, aqui de Manaus, que foram passar férias em Goiânia, e nós fomos até uma cidade chamada Pirenópolis. E nessa cidade, né, há várias cachoeiras, né? E até então nós pensávamos que Presidente Figueiredo a água era fria. Mas não é. Pirenópolis é que é água fria, gelada, parece aquela água do congelador, sabe? A água é assim, é bem difícil de tomar banho lá. Olha que a gente está acostumado com o Presidente Figueiredo aqui. Interessante, eu nunca tinha ido, né? E eles falaram, Pirenópolis e tal. Eu disse, então vamos, né? E nós fomos lá conhecer, chegamos lá numa entradinha, e aí nessa entrada, né, tinha uma casinha, né, sempre tem alguém cobrando no início das coisas, né? Sempre assim, né, quando vai nesses lugares. E aí nós falamos assim, nós viemos conhecer a cachoeira. E disse, tem 2. Tem uma que é logo aqui embaixo, é bem facinho, só é descer aqui, vocês vão gostar muito. Agora, aquela que tem mais acima, ela é a top das galáxias. Vocês têm que conhecer. Vir em Pirenópolis e não ir nessa cachoeira, vocês na verdade nem visitaram direito, porque ela realmente é muito bonita. E a gente ainda estava com o Christian, né, ainda bebê, né, pequeno. E aí eu disse, mas eu estou com o bebê aqui, não dá para ir de boa. Beleza. Irmãos, era quase 2 quilômetros de subidas, descidas, e foi duro chegar, parece que não chegava mais, né? Eu disse, gente, será que essa cachoeira existe mesmo? E aí, na metade do caminho, né, a gente ia revezando o Christian, né? Agora pega, né? Agora pega, né? E até que nós chegamos, e realmente, irmãos, era um local maravilhoso. Um local muito bonito, água muito gelada, mas um local realmente muito belo, muito bonito, criado pelo nosso Senhor, criado pelo nosso Deus, e nós sempre admiramos as belezas daquilo que Deus fez. E de fato era muito bonito. E aí o que eu pensei com isso? Poxa, valeu a pena. Depois foi duro ter que voltar, mas quase 2 quilômetros, mas valeu muito a pena. Certo? Porque aqui e acolá a gente ia aliviando o peso, as pessoas iam, né, a gente ia revezando o Cristo e deu tudo certo. Essa ilustração, irmãos, eu gostaria de utilizar para a nossa vida cristã. Porque nós também temos um local maravilhoso para onde nós estamos indo.
Não temos? É fácil chegar até lá? Não é. A porta, ela é estreita, o caminho é apertado. Vocês esqueceram do caminho apertado, né? O caminho, ele é apertado. Mas lá no final, é um final de glória. Lá no final, tudo vai ser maravilhoso. E nós vamos ver que vai valer a pena caminharmos até o final das nossas vidas com o Senhor. E aqui e acolá, o Senhor alivia, né, o nosso peso. Né? Diz o Salmo que dia a dia o Senhor leva o nosso fardo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa caminhada cristã, rumo à terra prometida, rumo ao novo céu e à nova terra, por vezes Deus, ele vai aliviando esse peso. Às vezes ele está pesado demais, mas nós estamos indo para lá. Nós estamos caminhando para vivermos eternamente, de maneira plena, na presença do Senhor, no novo céu e na nova terra. E na época, nos tempos do Novo Testamento, a igreja, ela vivia nessa expectativa de que o nosso Senhor Jesus, ele voltaria nos seus dias. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, nem todos morreremos, mas nós seremos transformados quando o Senhor Jesus voltar, ao ressoar da última trombeta. O que Paulo estava dizendo ali? Ele estava afirmando a verdade de que os crentes dos seus dias viviam como se Jesus fosse voltar na sua geração. E eu sempre digo para os irmãos que se nós tivermos juízo, nós deveríamos pensar a mesma coisa. Naquela época, já era dito, como o apóstolo Paulo disse, o dia está próximo. Nos tempos de Jesus, ele já disse, olha, vigiai e orai, porque não sabeis o dia que o Senhor virá. A segunda vinda de Jesus, naqueles dias, já era afirmada assim, está próximo, está perto. E nós cremos que, como já se passaram mais de 2000 anos, agora é que está perto mesmo. Agora é que está próximo mesmo. E nós precisamos viver nessa expectativa, irmãos, porque o Senhor Jesus, ele pode voltar hoje. Não pode? Ele pode voltar agora. Nós não sabemos, mas ele pode voltar. Mas uma certeza nós temos, que o nosso final com ele será glorioso. E a igreja precisa despertar para essa realidade. Jesus disse que nós não podemos dormir no ponto, como aquelas virgens, lembram? Que dormiram, né? Não estavam apercebidas, aí quando veio o noivo, né, foram pegas ali numa situação extremamente desconfortável. E nós precisamos estar preparados para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas enquanto esse dia glorioso não chega, nós precisamos caminhar com o Senhor. E parece, irmãos, que a gente vive meio que como se Jesus não fosse mais voltar. Não é verdade? Parece que a igreja brasileira, de uma forma geral, ela vive essa apatia. Nós falamos pouco sobre a segunda vinda de Cristo. Nós pensamos pouco, nós falamos pouco sobre isso. O que nós temos dito é que não dá para preparar na hora. Não é verdade? E a vontade de Deus é que nós sejamos fiéis a Cristo hoje, nos preparando todos os dias para a segunda vinda de Cristo. É isso que nós deveríamos fazer. Uma vez perguntaram a John Wesley o que ele gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse. Ele disse, eu queria estar fazendo o que eu faço todo dia, orando, meditando na palavra e me preparando para a segunda vinda de Cristo. E Paulo, irmãos, ele vai dizer à igreja de Roma, e essa palavra parece que foi escrita hoje à tarde para nós, porque ela vai dizer que a igreja precisa despertar para a segunda vinda de Cristo. Nós não podemos dormir no volante, mas nós devemos estar atentos, porque o Senhor Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. E nessa carta que Paulo escreve à igreja de Roma, nós sabemos que ele escreve para falar sobre a fé que vem pela pregação do Evangelho. E ele vai falar durante toda a carta que nós somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo. Que nós somos salvos a partir do momento que o Senhor age na nossa vida. E a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer, agora vocês precisam viver a salvação de vocês na prática. A nossa salvação não é apenas um ato.
ou a nossa santificação, ela é um ato, mas ela é também um processo. E já no capítulo 2, se você voltar um pouco comigo, ele diz, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele vai falar sobre o nosso comportamento diante desse mundo caído. Ele vai dizer, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí ele vai falando sobre viver essa salvação na prática. E agora, quando chega no texto que nós lemos, no capítulo 13, ele diz, já é hora de vos despertardes do sono. Esse é o tema da mensagem. Já é hora de vos despertardes do sono. E a primeira coisa que ele diz aqui é que nós conhecemos e sabemos o mundo no qual nós estamos inseridos. Ele diz assim, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. O que ele quer dizer com isso? Significa que os irmãos eram bons de clima, né? Das estações climáticas, né? Do que estava acontecendo no clima daquela região? É claro que não. Ele estava dizendo para a igreja, vocês sabem como é o mundo. Vocês sabem, por isso que ele fala, não vos conformeis, mas transformai-vos, né? Não se conformem com esse mundo, porque Paulo sabia e a igreja sabia que os seus dias eram maus. E na verdade, irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, os dias são maus. Já em Gênesis capítulo 3, nós temos o capítulo mais tenebroso da Escritura. E a partir do momento que o homem e a mulher caem em pecado, as pessoas começam a viver de mal a pior. Logo em seguida já temos o primeiro assassinato, a iniquidade vai multiplicando, e já em Gênesis capítulo 6, Deus já fala assim, eu vou matar todo mundo por meio do dilúvio. E a maldade sempre vai se multiplicando. Já era assim nos tempos de Jesus. Já era assim nos tempos dos apóstolos. E Paulo diz, olha, os dias são maus. E nós sabemos que os nossos dias são maus também. As pessoas, elas vão de mal a pior. As pessoas são cada vez mais capazes de coisas terríveis. Quando eu era criança, só de pensar em responder de maneira mal educada para os meus avós, já me dá um calafrio aqui, né? Porque eu já sabia que a peia ia ser dura em casa. Hoje os filhos, vivemos tempos em que os filhos não respeitam mais os seus pais, não respeitam mais nem os seus professores. Isso eu dou testemunho para os irmãos, não respeitam. Antigamente, quando a gente era chamado na escola, a minha avó já falava assim, o que você fez? Hoje, o pai chega na escola e fala assim, o que você fez para o meu filho? Né? Meu filho é até crente, ele até dança lá na igreja, né? Foi assim, a mãe, né? Minha filha até dança lá na igreja e tal. Eu disse, não, é presbiteriano, né? Mas as coisas vão de mal a pior, a violência, nós vemos coisas terríveis. Nós vemos, por exemplo, todos os dias, né, nós vemos muitos acidentes, por exemplo, de moto, né? A gente vê muito, Marlon vê demais, né? Acidente de moto direto, né? E às vezes a pessoa está agonizando ali, morrendo. Ao invés da pessoa tentar ajudar, né, ou se condoer com aquilo, ela quer tirar uma selfie, ela quer filmar, ela quer tirar uma foto. Parece que a vida humana, para muita gente, ela não vale mais nada. A violência, a imoralidade, você liga a sua TV, às vezes meio-dia, e você é capaz de ver cenas terríveis de sexo explícito, e parece que a maldade, ela vai cada vez mais se multiplicando, e nós sabemos disso. E nós reconhecemos que esse mundo no qual nós vivemos, ele é cercado de trevas, e sempre foi assim, e sempre vai ser assim, até o nosso Senhor Jesus voltar. E o que Deus espera de nós? Sabedores que nós conhecemos o tempo, conhecemos o mundo em que nós vivemos. O que Deus espera de nós? A primeira coisa, irmãos, que ele diz, para nos despertarmos do sono, é que a vinda de Jesus se aproxima. Ele diz, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Ele vai dizer por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz.
O que Paulo está dizendo? Jesus está voltando. Cada dia que nós vivemos sobre a terra é um dia que está se aproximando cada vez mais. E nós precisamos viver nessa dimensão. Nós não podemos, irmãos, vivermos alheios à segunda vinda de Cristo. Porque esse é o evento mais importante que nós aguardamos, que nós ansiamos. Então, até lá, nós precisamos estar sempre entendendo que o Senhor pode voltar hoje. E como estará a nossa vida quando o Senhor voltar? Se o Senhor Jesus voltasse agora, como você estaria na presença de Deus? Como que você se apresentaria? Não dá para você falar assim, agora eu vou me dedicar na obra do Senhor, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou orar, agora eu vou me consagrar. Não dá tempo, porque a Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos, Ele vai voltar assim. E não dá para preparar na hora. Mas até lá, como está a nossa vida diante de Deus? Que tipo de vida cristã nós temos vivido? Jesus voltará, então virá a consumação de todas as coisas, e a igreja precisa despertar do sono para essa realidade. O Senhor Jesus, irmãos, Ele está voltando. Nós não sabemos o dia, mas tudo que a Escritura afirma a respeito da vinda de Jesus está se cumprindo. O mundo de mal a pior. Lembra do princípio das dores? E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. E tem uma frase interessante. E o amor se esfriará de quase todos. Não é isso que nós vivemos? Esse esfriamento desse amor, às vezes até dentro da família. Quantas famílias, né, eu conheço pessoas que não se falam até hoje devido a sua concepção política. Um é de direita e outro é de esquerda. E por causa disso não se falam mais. Vivem brigados por causa de política. As pessoas, elas estão cada vez mais intolerantes, mais desrespeitosas. E nós precisamos, irmãos, à luz da Escritura, entender que nós precisamos despertar para a realidade da segunda vinda de Cristo. Já é hora de vos despertardes do sono. Então, em segundo lugar, é necessário deixar as obras das trevas. Não é isso que ele diz aqui? Versículo 12, a segunda parte diz: deixemos, pois, vê que ele se inclui, o apóstolo Paulo também se inclui nisso. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que Paulo está dizendo? Que não dá para a gente continuar tendo uma vida de pecado. Não dá para a gente continuar vivendo quando vivíamos lá no passado, quando não tínhamos a salvação em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que há uma nova vida para nós e nós precisamos nos despojar dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos maus caminhos. Irmãos, pecado, desde Gênesis capítulo 3 até hoje, às 19 horas e 25 minutos, continua sendo pecado. E isso desagrada a Deus, e isso ofende ao Senhor. Mas parece que às vezes o pecado no nosso dia, parece que ele não gera mais pesar na nossa vida. Parece que ele não gera mais tristeza, e ele precisa gerar. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós ofendemos ao Senhor, o nome do Senhor, porque nós somos filhos de Deus, e nós somos a igreja, nós somos representantes, somos, como diz Paulo, embaixadores do Senhor. Nós representamos o Senhor nessa terra e nesse mundo. E nós precisamos, irmãos, nessa noite, aqui e agora, pensar, o que eu tenho feito que tem desagradado ao Senhor? Quais são os meus maus caminhos, as minhas práticas pecaminosas que têm desagradado o Senhor? Às vezes, nem sempre são palavras, nem sempre são pensamentos. Eu acredito que a gente erra muito por omissão, quando nós sabemos aquilo que nós devemos fazer e nós não fazemos. Por exemplo, a Bíblia sempre nos incentiva a termos uma vida consagrada ao Senhor, mas nem sempre o fazemos. A Bíblia sempre nos incentiva a ter vida de oração, e nem sempre nós oramos.
A Bíblia nos incentiva a amar ela mesma, amar esse livro e reconhecê-lo como palavra de Deus. E às vezes a gente chega em casa no domingo, deixa a Bíblia lá e chega no outro domingo, a gente, cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? E a gente nem liga para a Escritura. Às vezes nós sabemos que precisamos vir e congregar e ter comunhão e amar os nossos irmãos e cuidar uns dos outros, mas nem sempre o fazemos. Às vezes nós erramos mais por sabermos aquilo que deveríamos fazer e não estamos fazendo. O que Paulo está querendo dizer com as obras das trevas, ele diz também à igreja da Galácia, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, ele vai dizer: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Percebe? E a lista aqui ela não é exaustiva não, tá, irmãos? A lista aqui ela é enorme, mas tudo que envolve desagradar ao Senhor, desobedecer a sua palavra, é pecado. E nós precisamos, irmãos, sabedores de que o Senhor está nos chamando essa noite para despertarmos do sono. Nós precisamos abandonar uma vida de pecado. Aquelas coisas que têm nos afastado do Senhor, porque a Escritura diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Viver na prática do pecado significa a cada instante se afastar de Deus, paulatinamente se afastar de Deus. E nós precisamos olhar para as nossas vidas e nos arrepender dos nossos pecados. Ao contrário, como já é hora de nós despertarmos do sono, em terceiro lugar, é necessário se revestir das armas da luz. É isso que Paulo diz no final do versículo 12. Ele vai dizer: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que são essas armas da luz? É justamente, irmãos, viver a nova vida proporcionada por Cristo na cruz do Calvário. Paulo aqui usa a metáfora para afirmar que o desenvolvimento dessas virtudes espirituais são como que armas que defendem e cultivam a nossa fé, a nossa vida espiritual. O Senhor está voltando, então eu preciso me achegar a Deus. É isso que Paulo está afirmando aqui. O Senhor está voltando e a nossa vida, ao invés de ser cheia das obras das trevas, nós precisamos deixá-las nessa noite. Nós precisamos nos revestir, sim, irmãos, do fruto do Espírito. Diz Gálatas ainda, capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, nós temos esse fruto do Espírito abundando na nossa vida, sendo trabalhado na nossa vida. É dessa forma aqui, irmãos, que o Senhor quer que nós vivamos. E ele ainda diz aos Efésios, quando ele fala no capítulo 6, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, ou seja, preparados para quando o nosso Senhor e Salvador voltar para buscar a sua igreja. Nós precisamos viver assim, irmãos, não nas trevas, mas na luz. Viver em pecado é viver nas trevas, mas viver para a glória de Deus, irmãos, é viver na luz, é refletir a luz que é Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo.
E mais na frente ele diz, vocês são a luz do mundo. Não que nós tenhamos essa luz em nós, mas nós apenas refletimos a luz de Jesus na vida das pessoas. Mas é necessário despertar para viver para a glória do Senhor. Precisamos rogar ao Senhor nessa noite, que trabalhe em nossas vidas, para que mude a nossa forma de agir, para que tenhamos uma vida dedicada a Ele. E a última verdade sobre esse despertamento é que nós precisamos, como ele diz no versículo 14, nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É interessante essa linguagem que Paulo usa, revestir-se do Senhor. Essa palavra grega, ela significa, ela dá mesmo essa ideia de você colocar uma roupa nova, de você se revestir, a ideia de você se vestir. Por isso que ele fala, revestivos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, irmãos, que um verdadeiro crente, ele só será conhecido como tal quando ele for parecido com Jesus Cristo. Quando as pessoas o identificarem com o Senhor Jesus Cristo. Na sua vida, você se parece com Cristo em alguma coisa? É claro, irmãos, que nós estamos muito longe de nos parecer com Jesus Cristo. Mas Jesus disse que aqueles que o amam também vão andar assim como ele andou. E ele vai falar, se vocês ouvirem as minhas palavras, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Isso que é ser revestido do Senhor. Significa, irmãos, que eu não posso ter uma capa de outra coisa, ou uma roupa mundana, ou uma roupa que não condiz com a vida cristã. A ideia é que o verdadeiro crente, ele veste a camisa de um crente. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele veste essa roupa não apenas quando ele vem para a igreja, que ele vem até com roupa de crente, mas em todo lugar onde ele está, ele é reconhecido como alguém que é um seguidor de Jesus. É interessante, uma vez eu vi uma história, claro que ela é fictícia, né? Uma vez uma senhora, né, ela foi com seu marido para a igreja, né? E todas as vezes no domingo eles vestiam uma roupa de crente, né? Eles chamavam a roupa do crente, né? Então, vamos lá com a nossa roupa de crente. Aí eles iam para a igreja, vestiam a roupa de crente, né? E lá e tal, até colocavam uma Bíblia, Genebra, né? Que é grandona, né? Segunda edição, embaixo do braço, e ia para a igreja. Chegava em casa, tirava a roupa de crente. Aí chegou no outro domingo, né? O José e a Maria, né? O nome, né? Fictício, né? O José perguntou, Maria, cadê minha roupa de crente? Ela falou, rapaz, a última vez que eu vi foi domingo passado, você nunca não usou mais durante a semana, não sei onde é que você deixou. E parece que a gente vive um pouco assim nos nossos dias, falando de uma maneira geral na igreja brasileira. Quando chega no domingo, ou final de semana, quando a gente vem para a igreja, a gente veste aquela roupa de crente. Mas às vezes quando nós passamos por aquela porta, nós tiramos essa roupa e vestimos uma roupa mundana, uma roupa de pessoas que nem sequer se parecem com Cristo, que nem sequer espelham essa luz, nem sequer reflete essa luz que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que nós nunca podemos tirar essa roupa de verdadeiros discípulos de Jesus. Isso que é se revestir do Senhor, é viver para a sua honra e sua glória. Seja na igreja, seja fora da igreja, viver isso na sua casa, viver isso no seu trabalho, onde você estuda, na sua vizinhança, é viver como verdadeiros servos de Deus. Irmãos, já é hora de nós despertarmos do sono. Paulo ele também vai dar a mesma ideia desse texto em Efésios capítulo 5, versículos 14 e 15. Paulo também diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, já para nós concluirmos, né, a conjunção conclusiva, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A mesma realidade que Paulo trata com a igreja de Roma, ele trata com a igreja de Éfeso. Irmãos, não dá mais para nós continuarmos dormindo na nossa vida cristã. Não dá mais para nós termos uma vida cristã relapsa.
Nós precisamos viver o verdadeiro evangelho de todo o nosso coração. Porque senão o Senhor não aceitará nem o nosso culto. Senão o Senhor não aceitará a nossa vida, porque a nossa vida está longe dele. Por isso que nós precisamos ser crentes de verdade, cristãos de verdade, que amam ao Senhor de todo o coração. E tem mais, irmãos. Nós precisamos ensinar a próxima geração a amar ao Senhor de todo o coração também. Nós temos essa grande responsabilidade de ensinar os nossos filhos que o mais importante na vida deles não é o dinheiro, não é a faculdade, não é o status na sociedade, não são os bens materiais. O mais importante na vida dos nossos filhos é que eles amem ao Senhor Jesus Cristo. É que eles também sejam crentes piedosos, fervorosos, dedicados ao Senhor e dedicados à sua obra. Muitos crentes, nos nossos dias, estão adormecidos na caminhada cristã. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer, já está na hora de você despertar dessa apatia espiritual. Já está na hora de você deixar de brincar de ser crente. Porque quando Jesus voltar, irmãos, não tem brincadeira que resolva. Quando Jesus voltar, agora eu vou. Antes de você falar, ele já voltou, acabou. Não dá para preparar na hora. Não dá para ajeitar as coisas na hora. Você quer acertar as coisas com Deus? Faça isso agora. Não saia dessa igreja sem tomar uma decisão e pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso desse despertamento espiritual. Eu quero abandonar a minha vida de pecado, as minhas práticas pecaminosas, e eu quero cada vez mais me consagrar ao Senhor, ter uma vida dedicada ao Senhor, ter uma vida dedicada na obra do Senhor. Já é hora de vos despertardes do sono. Deus busca nesse momento pessoas dispostas a isso, a saírem da apatia espiritual para fazer a vontade de Deus revelada na Escritura. E que resposta nós daremos ao Senhor nessa noite? Nós sempre respondemos à Escritura. E eu espero de todo o meu coração que possamos sair daqui, Senhor, eu quero me dedicar mais, eu quero orar mais, eu quero ler mais a Tua Palavra, eu quero viver mais intensamente essa comunhão com o Senhor e essa comunhão com os meus irmãos. Amém, queridos? Vamos